Caio, é uma complexidade enorme a desse quadro político. Acho que você me acompanha nessa avaliação, né, Thaís? A gente vê não simplesmente dois blocos ali, mas dentro de cada bloco há movimentações ou rachas que podem ser decisivos para a vitória de um de outro. É possível, você que está aí em Brasília olhando para cá, nós três estamos aqui em São Paulo, a gente vive isso no dia a dia. Daí de Brasília, qual é a projeção nacional ou que lições, melhor dito, deixa eu reformular, que lições para a política nacional você está vendo na eleição paulista, Thaís? William, a gente acaba bastante repetindo ou ouvindo uma repetição de que São Paulo vai ser uma espécie de espelho da eleição nacional. O que a gente falava de Minas Gerais, né? Exatamente. Mas isso é muito baseado nos dados das pesquisas, quando mostra que Tarcísio vem crescendo quando associado com o presidente Jair Bolsonaro e aí Haddad associado a Lula também tem um desempenho ainda melhor, segundo os dados que a gente tem visto e analisado nos últimos meses. Mas tem um movimento bastante interessante, e peço até permissão para fazer essa imersão, feito por Rodrigo Garcia essa semana, que considero determinante. E vai muito na linha do que o Caio trouxe sobre como ele pretende atuar nesse eleitor mais conservador. Rodrigo Garcia falou uma frase emblemática, ele falando da violência em São Paulo, né? Ele disse que bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala. E para quem conhece Rodrigo Garcia, sabe que essa é uma expressão bastante forte para um perfil do político que ele é. Rodrigo Garcia sempre foi conhecido, principalmente no período em que ele esteve aqui em Brasília na liderança do Democratas, como um político de fala mansa, de atuação bastante forte no bastidor, sem esse pulso tão firme. E aí, ao falar isso, ao defender isso, na verdade, o que ele mira? Ele mira o eleitor que já está migrando para Tarcísio de Freitas, o eleitor do Bolsonaro que hoje vê em Tarcísio de Freitas a melhor opção para comandar São Paulo. Me ajudem aí, colegas. Não, vamos vir com a Raquel pelo seguinte, Thaís. Raquel, São Paulo merece a nossa atenção porque é uma caixa de repercussão eleitoral impressionante, independentemente dos fatores locais da eleição aqui no maior colégio eleitoral do país. Uma caixa de ressonância muito importante a partir de São Paulo são os segmentos da economia, indústria e o agronegócio. E a sua reportagem mostra perfeitamente como o Tarcísio mira esses setores aqui até tradicionalmente identificados com o PSDB. O que esses setores, por onde você, como analista de economia, transita hora a hora, estão dizendo dessa eleição? Olha, William, as pessoas percebem um cansaço muito grande com o PSDB, isso é visto até com uma certa tristeza, né? Partido muito emblemático, que trouxe o Plano Real, tem muitos ganhos na economia. Mas se você pegar o governo de São Paulo, isso é uma analogia que tem sido muito usada ali nos bastidores. O que eles trouxeram de novo nos últimos 20 anos? Vamos pegar o poupa-tempo. Poupa-tempo foi uma revolução quando surgiu em São Paulo. Eu não sei se o Caio está aí, se lembra, eu me lembro. Você demorava horas para conseguir, dias para tirar sua carteira de identidade, de repente você via lá e resolvia isso em 40 minutos. Hoje em dia, você dizer que você fez o poupa-tempo não é nada, né? Você deveria fazer isso tudo online, deveria ser tudo digital. A sensação que se tem é que o PSDB não acompanhou os movimentos nem aqui dentro da sua própria casa. Você sente ali uma disputa muito grande entre esquerda e direita, sem você saber ainda muito bem, né, se vai ser Haddad, vai ser Márcio França, vai ser Tarcísio ou vai ser Rodrigo Garcia, mas acho que a grande lição, o que fica é o ocaso do PSDB. Acho que essa é a grande mensagem dessa eleição. Vamos fazer o pêndulo ir para o outro lado. Quer dizer, você colocou o peso nesse lado do pêndulo, dizendo, olha, o que foi uma força tão relevante na política nacional, hoje ela é expressão de cansaço, de desgaste. E o outro lado, o PT, você se concentrou evidentemente na sua reportagem, aliás, foi a sua pauta, como a gente
diz na gíria jornalística, era tentar examinar que situação está o partido que foi tão dominante durante tanto tempo. O PT nunca conseguiu capturar São Paulo. Tem chances agora? Eles consideram que tem mais chances do que nos outros momentos. Tudo bem eles, eu quero saber você. Eu ainda acho difícil, posso estar errado. Eu acho que tem uma fronteira muito grande. Isso eu conversei com eles, né? Falando isso para eles, então não tem o menor problema de falar isso aqui. Você tem uma questão do interior paulista. E quando eu questiono eles sobre o interior paulista, eles colocam, o nosso foco vai estar nas grandes cidades do interior paulista. Inclusive tem o Edinho, que é o prefeito de Araraquara, é uma gestão bem sucedida, ele é popular. Que eu leio que vai tomar conta agora em parte da campanha, da parte de comunicação da campanha. Então do Lula. eles colocam que o foco ainda que seja no interior, porque eles consideram que Grande São Paulo e litoral está com eles. E para quem nos assiste entender, metade do eleitorado está São Paulo capital, Grande São Paulo e litoral, e o restante está para lá, para o interior. Então eles focarão nas grandes cidades. E tem um fenômeno que eu acho muito interessante, que eu ouvi de todas as campanhas, é a segmentação. Então você vai lá para minha região, lá Ribeirão Preto, Bebedouro, você faz um discurso focado para as necessidades daquela região. Você vai para Araçatuba, você faz um discurso focado para aquela região. O PT está muito em cima disso, seminários regionais. O Tarcísio também, né? O Tarcísio está nessa de, se eu vou para Santos, eu vou falar sobre o Porto de Santos e a economia de Santos e do litoral paulista. Se eu vou lá para o Vale do Paraíba, né, que é a região mais pobre do estado, Vale do Ribeira, né? Vale do Ribeira, perdão. Vale do Paraíba de jeito nenhum. Verdade, ao contrário. Eu vou levar outro discurso. Então essa segmentação, todo mundo dizendo muito isso, mas eu ainda acho, por isso que eu foquei muito a pauta, né? A gente conversou bastante sobre isso, nessa disputa da eleição dentro da eleição. Tarcísio versus Rodrigo, porque quem for para o segundo turno tem muita chance. Só concluir, William, que eu achei um dado muito interessante. O PT prefere o segundo turno contra o Tarcísio, porque eles acham que conseguem ele repete a polarização nacional. Eles conseguem atrair uma parte da base do Rodrigo Garcia para o segundo turno. Eles temem mais o Rodrigo Garcia do que o Tarcísio num eventual segundo turno. Deixa eu amarrar essa parte aqui do nosso programa, Thaís, com essa figura nacional, até aqui uma figura nacional, que tenta se projetar num teatro político, teatro dito aqui sem nenhuma conotação negativa, num âmbito político de São Paulo muito peculiar, muito bem estruturado como colégio eleitoral em termos de forças políticas, as suas lealdades, perfis ideológicos. A gente encontra em São Paulo de uma maneira diferente do que a gente encontra em outros estados brasileiros. Como é que o Tarcísio vai se dar aqui? Sabe que o Tarcísio fez um movimento bastante interessante, William, nos últimos dias. Ele trouxe para ser, ou levou, né, porque eu estou aqui em Brasília, levou para ser o seu coordenador de programa de governo um nome que conhece muito bem São Paulo, que é Guilherme Afife Domingos, que foi, inclusive, vice-governador. Um nome que tem uma relação bastante histórica com o PSDB, que conhece muito bem São Paulo, que até então estava na assessoria especial de Paulo Guedes, mas que é alguém que transita muitíssimo bem, principalmente no setor de comércio, e que vai tomar a frente desse programa de governo. Então, achei uma sacada quase que genial de Tarcísio de Freitas, colocar alguém que conhece tão bem São Paulo, e mais do que isso, que conhece muito bem a administração do Palácio dos Bandeirantes, uma vez que Tarcísio de Freitas não é paulistano, né? É nascido no Rio de Janeiro. Acho que ele conseguiu um pouco a dimensão política. Ele foi, de fato, para a política pura, como gosta de dizer Caio Junqueira. Bom, eu sou paulistano e paulista, o que eu posso dizer é que somos menos bairristas do que parece, acolhemos todo mundo de fora. Se for por causa disso, quem vem de fora tem grandes chances. Muito obrigado por enquanto, Caio, pela reportagem, sobretudo, Raquel e Thaís.